Alô, bom dia. Estamos de volta nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. E a principal notícia internacional hoje é a seguinte: está sendo relatado que as reservas de contêineres da China para os Estados Unidos já despencaram mais de 60% em apenas 3 semanas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas vidas serão impactadas daqui até o fim do ano e muito. Ou melhor, daqui até a metade do ano. Isso sendo bastante otimista. Pode ser que as coisas se compliquem para todo mundo muito antes da metade do ano. Se bem que as coisas estão indo rápidas. Daqui a pouco já é julho, não é mesmo? Mas isso sim poderá fazer com que tenhamos dinheiro no bolso e nada para comprar. Já imaginaram? Que bíblico isso, não é mesmo? Bem, vamos aos fatos. O que está acontecendo é exatamente o desabastecimento que está acontecendo, que está, nesse momento, já sendo sentido nos Estados Unidos, principalmente no estado dourado, a Califórnia. Aliás, é bom que se diga, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, separou 20 milhões de dólares no orçamento para custear as despesas de ações que o Estado promoveria contra Donald Trump. Isso logo no primeiro dia de governo Trump. O conselho que muitos estão dando para Gavin Newsom é que tire esses 20 milhões de dólares separados para ações contra Trump para gerar empregos, pequenos empregos, principalmente no sul da Califórnia. Por que isso? Bem, vejam só. O CEO da Freightways, Craig Fuller, postou no X ontem que a atividade de transporte rodoviário no Porto de Los Angeles, o maior porto de contêineres do hemisfério ocidental, caiu drasticamente. Ele disse: a atividade de transporte rodoviário de cargas partindo de Los Angeles caiu 23% em relação ao ano anterior e provavelmente cairá para 50% nas próximas semanas se a guerra comercial não for resolvida. E um alerta para o senhor Fuller: não será resolvida. Scott Bessent, o secretário do Tesouro, disse que, na melhor das hipóteses, isso só será resolvido em 3 anos, não menos do que isso. Mas o senhor Fuller disse: demissões em massa estão chegando ao setor de transporte rodoviário da costa oeste. A interrupção do porto de Los Angeles resultará logo em uma queda no fluxo de contêineres da China, que afetará a economia em todo o sul da Califórnia. E aí o Zero Hedge fez um levantamento do que será afetado e o que poderá acontecer. Em questão de volumes de containers, haverá queda. A queda de volume será uma queda nas importações que reduzirá a movimentação no porto, interrompendo operações que dependem de tráfego consistente para a lucratividade. Isso também impactará na receita. O Porto de Los Angeles, que gera receita por meio de taxas de movimentação de containers, arrecadamento e outros serviços portuários, enfrentará um declínio significativo na renda. E é claro que, na sequência, virão as perdas de emprego. Trabalhadores portuários e funcionários do terminal serão demitidos. As horas de trabalho serão reduzidas. Possíveis demissões ou licenças já estão a caminho. Caminhoneiros e trabalhadores de depósitos também sofrerão. Haverá grandes demissões no enorme centro logístico do sul, de todo o sul da Califórnia, Ontário e Riverside, lar de mais de 18 milhões de metros quadrados de armazéns ou armazenamento. As consequências econômicas mais amplas atingirão boa parte da Califórnia. O setor de logística é o maior empregador privado de todo o sul da Califórnia. Uma grande queda no volume de negócios pode levar ao colapso de partes da economia de armazéns. E aí, na sequência, claro, um efeito dominó no varejo e no consumo.
ou no consumidor. Custos mais altos e escassez de produtos importados pressionarão varejistas e consumidores. Aliás, já estão pressionando. Por fim, desvios portuários. Diz o Zero Regi que os transportadores passarão a redirecionar cada vez mais os seus produtos para portos mexicanos e canadenses, ignorando completamente os grandes portos de Los Angeles. As empresas poderiam transferir o fornecimento para o México ou outros países não tarifados, reduzindo o papel da América Latina como um centro de importação voltado para a China. Bem, aí a matéria, claro, nesse ponto se concentra apenas no problema em relação aos Estados Unidos. Mas, por outro lado, no outro lado do Pacífico, ou melhor dizendo, o problema é também gigantesco. Vejam só, as tarifas impostas por Donald Trump já fizeram fábricas da segunda maior economia do mundo, a China, entrarem em parafuso, relatou o Financial Times, dizendo que Wang Xin, chefe da Associação de Comércio Eletrônico Transfronteiriço de Shenzhen, um grupo do setor que representa mais de 2.000 comerciantes chineses, disse que muitos deles estão extremamente ansiosos e pediram às fábricas e fornecedores que interrompessem ou atrasassem as entregas. Isso levou algumas fábricas a suspender a produção por uma ou 2 semanas, diz a matéria. Não está claro quão generalizadas são as suspensões de fábricas, relatou Deng Dongfang, fundador do Boletim Trabalhista da China, que acompanha de perto a indústria e a mão de obra chinesas. A reorganização do setor manufatureiro da China será um processo de longo prazo e os trabalhadores serão sacrificados, disse ele. O que é revelador é que o governo Trump está se preparando para um impacto e provavelmente viu esses dados portuários como novos sinais emergentes de uma possível redução da guerra comercial com a China. Só que aí vem a questão, não é possível ainda estourar champanhe achando que Donald Trump resolverá esse problema em poucos dias. Porque vejam só, eu me referi antes ao secretário do Tesouro, Scott Bessent. Ele disse o seguinte: ninguém acha que o status quo atual em 145% e 125% seja sustentável, ele diz. Eu diria que num futuro muito próximo haverá sim redução da tensão. Temos um embargo agora de ambos os lados. Porém, contudo, Bessent observou que em diversas ocasiões haverá pouca perturbação e interrupção de curto prazo quando as tarifas entrarem em vigor. Porém, elas poderão ser resolvidas, claro, num período de 3 anos, de 3 a 3 anos e meio. E isso impactará, evidentemente, na vida de todo mundo. Precisaremos, mais tarde, nos readaptarmos a essas condições de ter falta de produtos e, ao mesmo tempo, correr para reconstruir os produtores ou a manufatura em nossos próprios quintais ou municípios. Isso em relação, agora, diretamente à América. Agora, vejam que interessante, isso impactará profundamente a América, porque um levantamento do Economic Collapse Blog diz que a maioria das importações chinesas envolvem pelo menos 10 ou 11 setores importantíssimos para os Estados Unidos. Ou seja, é de onde os Estados Unidos importam quase tudo, desses 10 setores. Como, por exemplo, máquinas elétricas e peças de TV. Os Estados Unidos importam da China 124,97 bilhões em média anual. E outro setor, peças de reatores nucleares e dispositivos mecânicos. Os Estados Unidos importam 82 bilhões em média anual da China.
Setor de brinquedos, jogos e equipamentos esportivos. Os Estados Unidos importam cerca de 30,03 bilhões. Plásticos, um total de 19,29 bilhões. Móveis, luminárias e construções pré-fabricadas. Os Estados Unidos importam desse setor cerca de 18,52 bilhões. Veículos, 16,85 bilhões. Ferro e aço, cerca de 11,98 bilhões. Peças óticas e fotográficas, 11,88 bilhões. Vestuário, cerca de 9,99 bilhões. Calçados, cerca de 9,78 bilhões. Sem falar que 80% de todos os brinquedos que os Estados Unidos têm ou vendem em suas lojas no varejo vêm da China. Então, esses são os números aparentemente muito sombrios, porque envolvem os dois lados, claro. Mas a questão é a seguinte: foi criado um esquema que muita gente hoje diz um esquema luciferiano ou luciferino no comércio global, para que todo mundo dependesse da China. Desses 10 setores aí que os Estados Unidos são basicamente dependentes da China, ele não encontra outros produtores capazes de suprir a demanda. Então foi um esquema muito forte, muito bem criado, com muita paciência, para que o mundo dependesse exatamente desse tipo de comércio. É como se fosse um paciente com alguma dor para a sala de cirurgia e, ao ser aberto, se descobrisse que ele estava todo tomado pelo câncer. Pois bem, o paciente entrou na sala de cirurgia e o médico era Donald Trump. Ao abrir o paciente, bem, viu-se que realmente o paciente estava todo tomado. Então, a operação durará muito tempo, será muito longa, e aí o risco de morte do paciente aumenta na medida em que as horas passam, e se ele sobreviver, bem, aí a recuperação também será bastante lenta. É isso que especialistas estão dizendo. Mas, para resolver esse esquema, essa estrutura comercial global luciferina, como dizem muitos, não havia outra possibilidade senão encarar a doença e abrir o paciente, pois foi exatamente isso que Donald Trump fez. E agora, como tenho dito e repetido várias vezes aqui nesse canal, os Estados Unidos correm contra o tempo. Eles precisam suprir certas demandas com muita urgência, porque logo mais, claro, o governo Trump terá que conviver com pesquisas bem negativas, porque a questão é essa: quando afeta diretamente a vida do cidadão, é claro que ele não vai se lembrar que Donald Trump está lutando contra um esquema gigantesco de globalismo ou luciferismo, como dizem muitos. E nesse caso eu não posso deixar de fazer aqui uma analogia, uma comparação entre Donald Trump e Moisés, o libertador do povo hebreu. Me desculpem os mais puristas, mas eu faço essa comparação porque existem precedentes históricos muito parecidos. O livro do Êxodo diz que, na medida em que os judeus libertados do Egito vão avançando no deserto e as dificuldades aparecendo, esse mesmo povo, em algum momento, se volta contra Moisés, dizendo que lá no Egito, embora fossem escravos, tinham o que comer, o que beber e assim por diante. Ou seja, em termos, digamos, mais de uma interpretação mais frouxa, podemos dizer, éramos escravos, mas tínhamos o que comer, éramos felizes. Pode ser que isso aconteça com Donald Trump. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo e quis o destino que Donald Trump também tentasse libertar o povo americano de, digamos, de uma dependência muito grande da China, que pode ser até comparada a um Leviatã, por assim dizer. Porém, contudo, na medida em que as dificuldades aumentarem,
que as dificuldades do deserto surgirem, o povo se levante contra Donald Trump para dizer: era ruim sermos dependentes da China, mas éramos mais felizes. O povo, todo mundo sabe, é o povo. Bem, eu vou ficando por aqui, mas aguardo vocês à noitinha, tenho muitas outras informações. Espero vocês, até lá, na curtinha do professor, não esqueçam.